Boa tarde, pessoal. Vamos lá, prazer a todos, presencialmente também, tem muito cliente aqui que a gente, às vezes, só conhece no virtual, tá? A ideia de hoje é exatamente o que o Rodrigo e meu sócio, que é meu irmão também, trouxe aqui para a gente gente estar mais próximo, né? A contabilidade não pode ser apenas um meio de te entregar impostos, ela tem que ser o seu aliado, seu parceiro, né? Junto, a gente construir algo que a gente consiga gerar uma gestão e um planejamento que melhore as condições da sua empresa, né? E aqui vocês vão ver a gente o tempo todo reforçando que o resultado de cada negócio não é só imposto, é gestão, né? E a reforma tributária mudou completamente isso e fez valer, né, o que a gente sempre falou. Precisamos estar atento com a nossa gestão financeira, exatamente o que a gente paga, quanto a gente paga, quem são nossos fornecedores, se eles dão crédito para a gente, se o valor dele está legal ou não está, né? Porque isso na reforma tributária vai ser o grande segredo para a gente pagar menos imposto no final, porque muitos dos nossos custos e despesas vão gerar crédito para a gente. Perfeito? Então, vocês vão perceber que até o final aqui do dia de hoje, a gente vai falar bastante de gestão financeira, né? E a gente vai precisar investir em sistema e pessoas qualificadas para poder dominar isso, tá? Eu adoro o Excel, mas eu acho que na reforma tributária o Excel vai ficar mais complicado, tá? Porque eu vou mostrar para vocês que vai ser um pouco maluco, né? Essa transição até 2032 e 2033 valer 100% a reforma tributária. Perfeito? Então, vamos lá. A reforma tributária, nada mais antes, eu preciso falar da emenda constitucional 132 de 2023, foi a partir dela, no final de 23, que mudou, né, que trouxe essa mudança do nosso sistema tributário, né, onde vai permitir a sanção e a definição de diversas leis, lei complementar, instrução normativa, decreto, que estão já informadas, já estão valendo, né, e vão vir mais. 2026 vai ser uma chuva de novas situações tributárias que a gente precisa se acostumar. Pode vir mais taxas, mais impostos, então a gente tem que começar a se preparar. A gente anda escutando muito, 2026 é um ano de teste, não é só teste, é ano de se planejar também. Tá? É a gente conseguir entender como a gente vai trilhar nessa nova reforma tributária sem perder tanto. Acredito que muitos vão perder, porque o que eles construíram é para arrecadar, mas a gente tem que perder menos, beleza? Com isso, a primeira lei que eles já sancionaram, né, de grande impacto, é a Lei Complementar 214, em 2025, onde eles implantaram o CBS, IBS, IS, o IS acabou não saindo ali, que é o imposto seletivo, e o grande split payment, né, onde vai ser a retenção antes da gente receber o valor. Né, eles já vão reter o pagamento do imposto. O governo não vai mais esperar a gente arrecadar para depois pagar a eles já vão tirar parte deles. Entendeu? E aí, se eles retiraram um valor maior, aí a gente vai ter que conversar com eles para eles devolverem esse dinheiro em 10 dias. Beleza? Vamos lá. Acabei esquecendo de pegar o controle aqui. Está congelado? Está passando, não. Sai não. Deve estar mexendo lá. A gente sabe que é um assunto sério, é um assunto que está trazendo medo para muita gente, então a gente aproveitou para montar a maioria dos nossos slides, trazendo uma brincadeira, né, deixar algo mais saudável, mostrar que é possível a gente começar num jogo todo espalhado, vir construindo isso, para ter algo perfeito e melhor para os nossos negócios. Tá? Então, foi uma forma de a gente trazer num tom mais leve, beleza? Porque aqui não é para a gente dar mais medo, e sim planejar, né? A gente continuar sendo grande parceiro, porque o contador não pode ser um parceiro do governo, tem que ser um parceiro dos clientes, né, para a gente poder construir isso aqui junto. Aí, vamos lá. Principal mudança da Lei Complementar 214 de 2025, onde vão ser extintos esses impostos que todo mundo já conhece. PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI. PIS e COFINS, a contribuição da parte federal, ISS, o imposto sobre o serviço, para aqueles que prestam serviço, o ICMS, o imposto sobre a venda de mercadoria, e o IPI, sobre o produto industrializado. Então,
Ah, Matheus, não tenho muito costume de ver esses impostos, porque eu sou do Simples Nacional. Mas lá na guia do Simples Nacional, se você ver a descrição detalhada, está lá, a linha de cada imposto. Então, no decorrer dessa reforma tributária, esses impostos vão ser extintos e vão ser transformados em 2 grandes impostos, CBS e IBS, que são os novos impostos de consumo, e o imposto seletivo, que o imposto seletivo vai ser uma carga maior para aqueles produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Eles vão passar essa classificação aberta ainda para a gente entender quais são os produtos que vão ter uma tributação um pouco maior. O CBS e o IBS vai ser para a parte federal, a parte do imposto que vai para o governo, e o IBS é onde vai ter o rateio para a parte do Estado e município. Então, a gente vai trabalhar no modelo de transição, onde esses impostos antigos vão deixar de existir e os novos impostos vão começar a existir. E isso vai ser gradativo, É onde a gente volta a falar, boa gestão, porque a gente vai ter o trabalho dobrado. Aí, vamos lá. Eu trouxe esse quadro, a gente chegou até a postar nos nossos e-mails de comunicação, no Instagram também, onde vai ser o modelo de transição dessa extinção desses impostos e o início dos novos impostos, CBS e IBS. 2026 é o ano de teste, o ano de planejamento. Tá? A única alteração que vai ter, CBS 0,9, IBS 0,1. Esse imposto ele vai ser retido, mas ele vai ser devolvido, exatamente para a gente entender como é que vai funcionar contador, empresário, governo e sistema. As empresas que não atenderem às configurações fiscais de acordo com a lei, vai perder esse 1%, tem que estar totalmente regular de forma fiscal, era já para começar a partir de janeiro, mas o próprio governo vacilou e entregou o sistema para a gente, faltando diversas informações, eles prorrogaram até abril. Tá? E aqueles negócios que vão ter uma redução no CBS e IBS já vai ter que aplicar também a partir de 2026. Em 27 e em 28, já começa o CBS, a cobrança do CBS, e a extinção do PIS e COFINS. PIS e COFINS para de ser tributado, CBS começa a ser tributado em 8,7%. E começa a valer também as empresas receberem crédito nos seus custos e despesas quando vocês pagarem de um fornecedor. Vão receber crédito do CBS para amortizar no débito de vocês. A partir de 2029, onde começa muitos dos planejamentos, porque a maior carga tributária para muitos é o ISS e, para quem é do comércio, o ICMS. É onde começa a entrar o IBS, tá? Gradativamente o IBS vai crescendo e o ICMS, o ISS, ele vai diminuindo, até ele ser extinto em 2033. E, em 2033, valer 100% o CBS e o IBS. Tá? Então, a gente vai ter o trabalho dobrado. Tributação imposto antigo, tributação do imposto novo. Não é só contador, é gestão financeira, é financeiro. É preço de venda do seu negócio, ou na prestação de serviço ou no produto. Então, vai ter que ter tudo bem detalhado com centro de custo para saber o quanto você vai começar a perder. Ou, talvez, um certo negócio começar a ficar mais econômico. Posso tornar meu negócio mais competitivo, porque se a concorrência não está vendo que a margem aumentou, eu posso descer um pouco meu preço de venda e vender mais, e quebrar a concorrência. Estratégia de venda também. Então, é importante a gente saber gerenciar o nosso negócio. É onde eu falei, a travessia é perigosa, é onde exatamente a gente vai viver numa burocracia dobrada. Se hoje eu já escuto bastante, muita gente falando, Matheus, não dá para entender essa tributação, é muito maluca, substituição tributária, DIFAL, e por aí vai. Agora vai ter substituição tributária, DIFAL, CBS, IBS, crédito no fornecedor que eu pago, tem fornecedor que eu pago que não vai me dar crédito, vai ser uma loucura. Então, precisamos investir em gestão financeira do nosso negócio. Tá? A gente precisa saber exatamente como cada custo vai andar e cada tributo ou imposto vai acontecer dentro do nosso negócio. Porque, se a gente ficar amarrado sem enxergar isso, a gente vai estar fazendo um preço de venda não adequado para o nosso negócio e não vamos estar lucrando. Tá? E isso em diversos cenários. Vocês vão observar que todos os slides que eu vou passar aqui vai impactar capital de giro e fluxo de caixa. Tá? Quem não estiver atento pode ter uma hora que vai sofrer. Pode chegar um momento e falar, meu caixa virou, está negativo, e agora? Beleza? Aí, qual é a opção? Pegar empréstimo. Empréstimo é horrível, é juros.
qual é uma lógica favorável da reforma tributária? Simplificação, né? Para alguns pode ser até negativo, mas para a questão tributária, a partir de 2033, essa simplificação vai ser melhor do que é hoje, com certeza. Onde eles vão juntar produto e serviço, não vai ter mais distinção, prestador de serviço só paga ISS, comércio só paga ICMS. Não, juntou, é empresa. A empresa paga CBS e IBS. Está uma estimativa aí que o valor do CBS e IBS vai ser de 28%. Isso ainda não foi decretado, não está sancionado, mas aproximadamente 28%. E 28% igual para todo mundo. Para a empresa de marketing, para a área da saúde, para o contador, para o comércio de roupa, mas alguns negócios vão ter alguns redutores, que a gente vai conversar mais para frente. Mas a alíquota vai ser igual para todo mundo. Simplificou a operação tributária. O CBS e ISS federal, conforme a gente já falou, e IBS estadual e municipal, onde ali o próprio governo faz a separação e entrega para cada governo ali. Com isso, o que acontece? Né? A gente tem diversos planejamentos tributários. Eu mesmo chego para muitos clientes meus da área da saúde que apenas tem um CNPJ para prestar serviço no hospital. Eu falo, e ele é do município do Rio. Eu chego para ele e falo, tira do Rio, bota no meu endereço de Niterói, reduzo 3% de ISS para você. Pô, maravilha. Acabou. Reforma tributária não tem mais isso. É igual para todo mundo, independente do município e do estado. Né? Concessionária de veículo que faz a montagem de veículo em Goiânia, porque lá é mais econômico. Não vai existir mais. É igual para todo mundo. E o imposto, quando gerado e pago, ele é entregue no destino. Né? Então, se eu estou com uma loja de roupa aqui e vendi no meu e-commerce, né, para Santa Catarina, o imposto é de Santa Catarina. Acabou isso. Então, independente do negócio onde esteja, né, vai valer o imposto igual para todo mundo e o imposto fica para onde vai ser entregue o produto. Então, aonde a gente vai economizar? Na logística. Né? Então, você vai ver muitas empresas mudando, porque, às vezes, a logística dentro de São Paulo ou dentro de outro estado vai ficar mais barato, mais econômico, e não por questão tributária. Tá? O nome disso, fim da guerra fiscal. Acabou cada município, cada estado, criando as suas reduções para atrair grandes empresas, né, e tirar dos polos maiores. Quem vai ganhar é quem consome mais. Né? É o nome desse imposto, imposto do consumo, CBS e IBS. Quem consumir mais, arrecada para o seu destino. Perfeito? Aqui, eu trouxe um detalhamento como vai funcionar as opções tributárias. Né? Simples Nacional vai continuar existindo, lucro presumido vai continuar existindo, lucro real vai continuar existindo. Aí a gente vai ter que planejar e entender cada negócio, o que vai ser melhor para vocês. Tá? Na primeira opção aqui, eu trouxe o Simples Nacional fim de cadeia. Né? Cadeia econômica. Né? O produto ele é industrializado, passa para o revendedor, para depois o comerciante que vende para o consumidor final, pessoa física. Então, no entendimento, nesse momento, sem tudo ser sancionado ainda, o Simples Nacional vai ter mudanças tributárias que ainda não foram publicadas. Né? A gente entende que o lojista que faz a venda para o consumidor final, desde que consiga ficar dentro do limite do Simples Nacional, que é 4.800.000 no ano, o Simples Nacional pagando IBS e CBS por dentro da guia do Simples é a melhor opção. Vai continuar, certo? E aí, eles criaram um novo modelo no Simples. E, a partir de setembro desse ano, a gente vai ter que decidir. Ou eu pago CBS e IBS por dentro, ou eu pago CBS e IBS por fora. Se você pagar CBS e IBS por fora, você paga mais imposto. Mas qual é o objetivo disso? Às vezes, o seu negócio é um meio de cadeia. Você é o distribuidor. E, às vezes, quem compra de você não é uma empresa do Simples, é uma empresa do lucro presumido, do lucro real. E essas empresas do lucro presumido e do lucro real vão querer crédito. Se você não der o crédito, eles vão procurar outro. Né? E aí você vai ter essa opção. Ah, Matheus, por que eu não mudo direto para o lucro presumido? Calma, vamos avaliar. A gente sabe que folha salarial, funcionário contratado no Simples, é muito mais econômico, né? Porque não paga mais 26% aproximado de INSS. Então, para aqueles que ainda têm uma folha salarial alta, ficar dentro do Simples e pagar CBS e IBS por fora pode ser uma boa opção, porque, se for para o lucro presumido, pode se prejudicar na folha salarial da empresa. Perfeito? Lucro presumido real.
Por planejamento tributário, realmente, para mim, é mais favorável, meus clientes precisam de crédito, eu não tenho muito funcionário, e eu não posso ficar no Simples por faturamento ou pela minha atividade. Vai ser opção, vai ter que atender a nova regra já de débito e crédito CBS e IBS. Perfeito? Então, desses conceitos aqui, eu vou trazer um pouco de simulação resumida para facilitar o entendimento como vai funcionar essa cadeia tributária. Vamos lá. Primeiro, vou trazer uma simulação do IVA, né, que é a tributação sobre o valor agregado, né, uma situação que é um benefício não, é um direito nosso de briga de anos e anos e anos, a gente sempre brigou parar de pagar a bitributação, porque é imposto sobre imposto, imposto sobre imposto. Graças a Deus, eles trouxeram isso para a gente. Então, a partir de agora, né, quando a reforma tributária estiver valendo 100%, a gente não vai mais pagar imposto sobre imposto, a gente vai pagar sobre o valor agregado. Eu trouxe aqui resumido, indústria, revendedor e lojista. A gente sabe que a cadeia econômica é maior, né? Não precisa ter lá quem cria o material, né? Tecelagem, etc. Na indústria, vamos supor que ele produziu uma camisa, tá, de R$100. E, ao vender para o revendedor, ele botou CBS e IBS de 28%, estou botando a alíquota base, tá? Então, essa venda saiu por R$128, né? O preço da camisa mais o imposto. O revendedor, ao comprar da indústria, paga 128. Pagou R$100 de custo da compra dele e já pagou os 28% do IVA, do imposto, CBS e IBS. Esses 28% virou um crédito, né? Você agora tem um crédito. Se eu tiver imposto a pagar na minha venda, eu vou amortizar com esse meu crédito. Aí o revendedor foi, e para vender para o lojista, ele botou o valor de venda dele de R$200. E ao ele botar o preço de R$200, gerou um imposto para ele, de IVA, de 56, 28% de 200. Certo? Esses 256, o lojista que vai comprar dele. E, ao comprar, ele tem esses R$56 aqui, ó, de imposto, menos o crédito dele. Sobrou metade, R$28. Vamos supor que essa indústria não gera crédito. Se for do Simples, ele pagou 56, tomou prejuízo. O que ele vai fazer? Procurar a indústria fora do Simples. Entendeu? Então, essa é a estratégia de gestão financeira. A gente vai ter que olhar para os nossos fornecedores. Perfeito? O lojista vai comprar por 256 do revendedor e vai botar lá na loja para vender por R$350. Nesses R$350, ele vai gerar um IVA, né, de 98, 28% sobre 350, né, que já vai sair direto na nota. Quando ele tiver esses 98 a pagar de imposto, ele desconta os 56 que ele pagou na compra dele. Certo? Já crédito e débito. Conclusão, a tributação só no valor agregado. Tá? Desconta o custo, o valor que você bota em cima, aí sim você paga o imposto. Tá? Acabou a bitributação. A lógica disso daqui, né, se der certo, é o produto chegar mais barato, né, na mão do consumidor. Mas o problema é se alguém, dentro dessa cadeia, ignorar isso e continuar com o preço de venda alto. Né? E aí, o lojista, infelizmente, lá no final não vai ter o que reduzir, porque ele já comprou um produto com preço mais alto. O preço hoje que a gente tem de prateleira, ele já está somado todos os custos, e já está somada a bitributação. Essa bitributação vai acabar, a ideia é reduzir. Porém, a gente tem que entender se realmente isso na matemática vai funcionar, porque a gente sabe que tem outros custos e tem muito mais tributos agora que estão sendo implantados e pode impactar na empresa. Né? Isso a gente tem que desenhar dentro da nossa gestão financeira. Beleza? Agora, eu trouxe uma simulação mais resumida, tá? Para poder aqui explicar como se uma empresa, né, tivesse um faturamento único, uma nota fiscal de R$200 mil, e tem um custo de 100 mil. Só que desse custo de 100 mil, são 2 fornecedores. Um fornecedor do lucro presumido e um fornecedor do Simples Nacional. Isso aqui é custo. Ao ele pagar esses 2 fornecedores, que são custos para eles, o fornecedor do lucro presumido vai dar crédito de 28%, R$14 mil, e o do Simples não vai dar crédito. Tá? Aqui eu generalizei, vai dar um pequeno crédito, aquele CBS, IBS que fica dentro da guia do Simples, vai dar crédito, mas é muito pouco. Tá? Eu zerei aqui só para poder facilitar o cálculo.
E aí, quando ele faturar os 200 mil, ele vai ter 56 mil reais para pagar de imposto do consumo. Tá? Vou lembrar aqui, isso aqui é só CBS e BS, ainda tem RPJ, contribuição social, tá? Tem mais imposto aí para somar. Então, ele vai ter 14 mil de crédito, diminuído de 56 mil, sobrou 42 mil de imposto do consumo para ele poder pagar. Perfeito? Aí vamos supor que ele está com uma boa gestão financeira, né? Aí ele fala, muda o fornecedor, não quero o fornecedor do Simples, eu quero o fornecedor do lucro presumido que me dá crédito. Estou pagando a mesma coisa, prefiro ter crédito. Então, ele mudou, né, que o fornecedor dele agora é único de 100 mil reais, onde ele consegue um crédito de 28 mil. O imposto dele, final, já caiu para metade, 28 mil reais. Então, a gente vai precisar enxergar isso em cada negócio, né, os nossos fornecedores. Infelizmente, a gente vai ter aquele fornecedor que a gente ama, que a gente já tem uma parceria, que a gente adora, né, mas se ele começar a não dar crédito, a gente não pode prejudicar o nosso negócio. Né? Se o cliente, talvez, não reduzir o preço dele porque ele está no Simples, infelizmente, a gente vai ter que procurar um fornecedor no lucro presumido para dar crédito para a gente. Perfeito? Então, isso vai ser estratégia de financeiro. Lembrando, não vai ser simples assim. Por quê? Porque a gente tem um monte de fornecedor para pagar, a gente tem um monte de cliente que a gente emite nota. São diversas linhas de informação de planejamento. Quem dá crédito, quanto que dá crédito e quanto sai no nosso imposto. Né? Por quê? Dependendo do negócio, vai ter uma nota fiscal que você vai fazer que não vai ter redução de 28, você vai pagar 28 total. E alguma prestação de serviço ou algum produto que você vende que vai ter uma certa redução, vai ter um imposto mais barato. Né? Então, a gente sempre vai ter que trabalhar por linha ao planejar a nossa gestão financeira e tributária. Inclusive, o crédito não gera só na compra de material, gera nas nossas despesas também. O pagamento do contador está no lucro presumido, vai gerar crédito também. O plano de saúde que você contratou na sua empresa vai gerar crédito também. Então, tudo vai gerar crédito. Não é só a parte de estoque, não é só a parte de material, de consumo. É a parte de despesa administrativa, despesa de venda e por aí vai. Beleza? São várias informações que a gente vai ter que sempre planejar. Aqui eu trouxe, tem um pouco mais, tá? Mas eu trouxe algumas importantes benefícios e oportunidades de redução que a gente vai ter na reforma tributária. Galera da área da saúde, desconto de 60% no CBS e IBS, medicamentos e dispositivos médicos, desconto de 60%, educação, desconto de 60%, atividades intelectuais, contador, engenheiro, advogado e por aí vai, desconto de 30%, atividades desportivas, academia, desconto de 60%, locação de imóveis, desconto de 70%, bares e restaurantes, desconto de 40%. Botei as principais aqui, tem mais descontos, mas essas são as principais. Então, vai precisar desenhar o seu negócio com esses redutores também, que vão ser importantes para o cálculo. Aí trouxe, novamente, mais uma simulação, só para mostrar como é que fica com o desconto. Eu trouxe aqui a ideia da área da saúde, né, uma clínica médica, onde ele tem um faturamento de 200 mil, ele tem um custo de 100 mil reais, tem um fornecedor do lucro presumido que gera crédito de 28%, 14 mil, um do Simples que não gera crédito. Quando ele tiver o desconto de 60%, a alíquota dele de 28% passa para 11,2%, porque está com desconto de 60%. Então, 11,2 vezes 200 mil, o imposto é de 22.400. Com crédito de 14 mil, sobrou 8 mil reais. Conclusão, CBS e BS dele passou para 4%. Se ele muda esse fornecedor do Simples para o lucro presumido e ele gera 28 mil de crédito, aí agora a Receita tem que devolver para ele. Aí ficou bom. Aí fala, Receita, devolve. Né? Uma coisa que eu tenho medo, né, que muito brasileiro faz, tem um imposto para pagar e não paga. Aí fica devendo, vai para a dívida ativa e dá calote na Receita. Será que a Receita agora vai ficar devendo a gente e vai dar calote na gente? E a gente vai ter que ficar cobrando, me devolve, porque agora o poder está na mão deles. Eles que vão ter que devolver para a gente em alguns cenários, né, de tributação. Com certeza eles não vão fazer isso, né? Mas a gente vai precisar andar redondo, porque qualquer falha no nosso operacional que gerar um débito, eles não vão devolver. Eu vou amortizar aqui, porque eu estou vendo que você está me devendo isso daqui. Entendeu? Então, eles vão ter esse poder também. Gestão financeira. Split payment. Né?
aqui está uma das principais mudanças, né? A gente vê muita gente na internet, isso não vai existir, isso é mentira, é impossível. Não é impossível, gente. O split, né, que é splitar a forma ali de recebimento, já existe no programa de notas, existe quando você vende um produto com coparticipação. No próprio Uber, você paga o Uber fica com a parte dele e a plataforma já recebe a dele, já tem o split na hora. Por que a Receita não pode fazer isso na tributação? E vai fazer. E o split payment vai iniciar em 2027. Então, todos os meios eletrônicos de pagamento, boleto, Pix, link de pagamento, cartão de crédito, débito, ao receber o pagamento do seu cliente, eles já vão reter a parcela do imposto dele, CBS e IBS, e vai sobrar no seu caixa já o líquido de R$ 72,00, certo? Agora, eles já tiram na hora e você já recebe o líquido. Matheus, mas se eu tiver desconto, quando fechar o mês, eles te devolvem, tá? Ou, se realmente normalizar dentro da plataforma, que você já pode fazer o desconto na hora, eles já vão reter já com desconto, melhor ainda, para não mexer muito com o fluxo de caixa das empresas. Tá? Mas a operação vai funcionar nesse formato. E aí um cuidado que a gente vai ter que ter. Né? Vamos supor que você está pagando o seu fornecedor de serviço ou o seu fornecedor de material. E aí você pede para ele o boleto, porque o boleto já vai ter o split, o governo vai ficar com o crédito, esse crédito já vai aparecer na sua plataforma que você vai poder utilizar, vai ter uma plataforma de gestão do CBS e IBS, tá? E aí você quer utilizar esse crédito já dentro do seu mês. Mas aí o seu fornecedor de material ou serviço chega assim para você e fala, não, me pague em dinheiro, que depois eu pago esse imposto. Se o seu fornecedor não pagar, você nunca vai ver esse crédito. E o que a gente vai fazer? Não, só pago você se você me der boleto. Né? Então, vou pedir para todo mundo começar a me pagar em dinheiro. O seu próprio cliente, com medo de não receber o crédito, já vai te obrigar. Eu só te pago por boleto, Pix, cartão, seja lá o que for. Porque ele não quer correr o risco de perder o crédito dele. Então, eles estão fazendo de tudo para amarrar, para acabar com a sonegação. A gente sabe que não vai acabar, o brasileiro é mais esperto. Né? Mas eles vão tentar, de alguma forma. Né? E a gente tem que começar a pensar no nosso. Né? Não quero mais driblar. O que eu consigo fazer de economia do meu negócio, deixar ele sustentável, andar dentro da lei e não ter dor de cabeça com isso. Né? Porque se a gente começar agora a tentar fugir, a gente vai ser pego um momento, ou pode se complicar em alguma situação, ou até mesmo um mal-estar com o cliente ou com o fornecedor. Tá? Então, a gente vai precisar ter bastante cuidado com essa operação aqui, que vai exatamente iniciar em 2027. Perfeito? Isso vai, com certeza, impactar o fluxo de caixa de muita empresa. A gente sabe que tem muito negócio que, como vai pagar o imposto só no dia 20 do mês seguinte, né, trabalha com esse giro do imposto durante o mês, né, para poder continuar com o negócio, para depois pagar o imposto. Paga em dia, mas usa esse dinheiro. Agora, não. Quem vai usar esse dinheiro é o governo. E aí depois eles devolvem se você tiver o crédito para poder receber. Aí, para piorar a informação da importância de uma gestão financeira, tá? Uma coisa que a gente vai ver bastante na reforma tributária, venda parcelada não existir ou diminuir. Por quê? Porque a venda parcelada vai impactar drasticamente o seu fluxo de caixa e o seu capital de giro. Como? Matheus, se você vender, vamos supor, você está vendendo essa máquina de lavar aqui, num preço de R$ 3.000, e a alíquota do CBS e IBS for 28%, na nota, na hora da venda que está sendo entregue à máquina, já vai gerar o débito de R$ 840 de imposto a pagar. Quem paga esse imposto? A empresa que está vendendo. Ah, mas eu parcelei em 10 prestações de 384. 10 prestações de 300 do produto e 10 de 84 do seu crédito. Então, você, ao vender 300 mil, no primeiro mês, você paga 840 e só recebe 384. O seu crédito, num prazo médio, é onde você vai recuperar o total desses 840. Né? Fazer uma venda parcelada no montante maior vai prejudicar seu fluxo de caixa. Porque até reaver esse crédito, isso vai impactar seu capital de juros, seu capital de giro e seu fluxo de caixa da empresa. Vou trazer um exemplo melhor aqui. Vamos supor que você vendeu
Nesse mês de janeiro, você pagou R$ 840 de imposto e recebeu a primeira parcela. O valor do seu produto, o valor do custo do produto, o valor da sua margem, mais o crédito de R$ 84. Conclusão, você teve uma entrada de 384, precisou pagar o imposto de 840, você está negativo 456. Entendeu? Então, venda parcelada pode prejudicar o seu negócio. Vai ter que ter uma boa estrutura. Se você achar interessante venda parcelada, vai ter que ter um bom capital de giro. Eu consigo aqui ter uma boa reserva que eu sustento meu negócio 5 meses. Aí, beleza. Agora, se não tem esse capital de giro hoje, não vai valer a pena a venda parcelada. Sempre foi um ponto muito importante conversado. Toda empresa precisa ter reserva. Toda empresa precisa ter capital de giro. Se não tem, 2026 não é só ano de teste, é ano de planejamento. Começa a fazer seu capital de giro, começa a fazer sua reserva. Vai ser muito importante. E aqui, uma cadeia, né, do fluxo para vocês entenderem. Primeiro mês, o imposto e todas as 10 parcelas. O azul, né, é exatamente o valor da mercadoria que você vendeu e o vermelhinho é o crédito que você vai recebendo mês a mês, até você conseguir suprir essa carga tributária aqui que você pagou bem alta no primeiro mês. Entendeu? Então, avaliar o seu negócio, né, se vai valer a pena ainda fazer venda parcelada ou não. Beleza? Ficou, assim, vamos dizer, um pouco claro o CBS e IBS, né? Eu tentei aqui trazer de uma forma simples para vocês entenderem CBS e IBS. É lógico que tem muito mais informação, mas, infelizmente, a gente não consegue, num tempo curto que a gente tem, mas a gente vai trabalhando isso em conjunto, né, em cada negócio, para implantar a melhor forma tributária. Mas, reforço novamente, não é só contador e imposto. Gestão financeira. O financeiro tem que andar redondo para a gente conseguir fazer esses cálculos. Beleza? Matheus, sempre passei muita coisa por fora. Não só a minha venda, mas muito fornecedor meu que não emite nota, eu pago por fora. Tudo bem, traz numa planilha, isso tudo desenhado, vamos entender, se botar para dentro da empresa, qual o impacto que traz, ou qual o benefício que vai trazer. O planejamento tem que ser geral, não pode ficar nada de fora, porque tudo isso que você paga faz parte do seu negócio, você precisa para o negócio existir. Perfeito? Então, o planejamento ele tem que ser 100% com todas as informações. Sim? Pode? Microfone, Bruno, por favor. Parcelamento independente da área. Bruno, usa o microfone, por favor, por causa da gravação. Alô. Valeu. Show. Essa questão do parcelamento é independente da área também? E a partir e vai pegar mais também para o ano que vem? Sim, independente da área, se é venda de produto, se é venda de serviço, tá? E vai ter o efeito tributário a partir de 27, tá? A partir de 27. Então, 26, beleza. E aí, Matheus, então eu paro de vender parcelado em dezembro. Não. Se você vender em dezembro 10 parcelas, você entra em 27 já tomando. Né? Tem que fazer esse cálculo antes. Né? Por isso que não é só ano de teste, é ano de planejamento, gestão financeira, tem que entender isso. Entendeu? É igual na construção civil, né? Vai ter impacto na venda do imóvel construído. Vou fazer uma construção para lançamento em 2028. Beleza, entende o seu imposto em 2028, para você fazer o preço de venda correto, senão lá na hora vai perder na margem. Entendeu? Resumindo sua pergunta, vai valer para os dois negócios, prestação de serviço e venda de produto. Beleza? Ainda tem a taxa do cartão também, né? O cartão ainda tem aquela mordidinha deles também. Mais uma pergunta? Só um momentinho, Pedro. Depois leva para o Pedro, por favor, Bruno. Matheus, aquela questão dos segmentos ali que você falou que vão ter alguns redutores, o governo já assumiu que ele não vai aplicar o mesmo percentual de redução também nos créditos? Sim. O crédito vai ser exatamente o que você paga, tá? Então, se o seu fornecedor não tem desconto, vai ser o valor total. Agora, se você tem desconto e o seu cliente precisa do seu crédito, ele vai tomar um valor reduzido, porque ele pagou um valor menor. Perfeito? Isso é o que está entendido em lei. Né? Se eles vão mudar essa interpretação, vai botar uma resolução explicando exatamente, vai ser um pouco mais para frente. Mas, no momento que está
escrito na legislação é essa. Beleza? Oi, Pedro. Boa tarde. Boa tarde. Matheus, uma vez que você mencionou a construção civil, no caso de venda de um imóvel, né? No meu caso hoje, eu tenho uma tributação total de PIS, COFINS e ISS, não tenho ICM, né? PIS, COFINS e ISS, que somam menos que 7%. Significa, então, que vai aumentar para 28%? Não exatamente 28%, porque a venda de imóvel vai ter redução de 50%. Vai ter mais 14%, mas vai aumentar. Bom, vai triplicar, duplicar, mas... E outra pergunta dentro do mesmo tema. É praticamente impossível, na construção civil, impossível não digo, mas é muito comum a venda a longo prazo, né? Inclusive, às vezes, 24 meses, 36 meses e por aí afora. Então, vale a mesma regra para a construção civil? Se você fizer esse parcelamento por contrato particular por fora, sim. Se for financiamento com banco, não, porque você recebe de imediato. Aí é o comprador com o banco. Quer dizer, o comprador, então, agora tem que negociar com o comprador para ele pegar um financiamento do banco para ele? Exatamente, e te pagar de imediato. Ok, obrigado. Mais uma. A gente está com... Perfeito. Usando o gancho dele dos 14% que você acabou de falar da construção civil, aí eu vou ter o abatimento dos créditos de todos os fornecedores e prestadores de serviço. Na plataforma do governo, que eu vou acompanhar isso mensalmente, ou vai ser controle interno, vamos dizer assim? Então, a gente, talvez o Thiago pode até completar isso, eu não vi em nenhum momento, né, se os empresários vão ter acesso ou vai ser só um ambiente fiscal do contador. Tá? E aí, sim, o financeiro, a gestão financeira tem que fazer esse controle para ter essa noção. Tá? Ou tendo alinhamento ali com a contabilidade, né? Vamos supor um resumo mês a mês, o seu crédito, seu crédito, seu crédito, para você ter essa certeza de quanto você já tem. Perfeito? Mas, lógico, o crédito a gente só vai receber com todas as notas fiscais. Né? Compro um material de construção por fora, que no cara não me emite nota, que ele me entrega mais barato, que a gente sabe que na construção civil isso acontece, vai ficar sem crédito. Né? Aí tem que entender se isso vai valer a pena ou não. Mas os riscos também de pagar por fora, porque eles estão encurtando esse rastreio. E se o fornecedor for do Simples, não vai ter abatimento se não for por fora o CBS. Exatamente. O Simples ele vai ter um pequeno crédito, que vai ser a alíquotazinha dentro da guia, né, mas não vai ser comparado com o por fora. Perfeito. Pode. Mais um. Ô, Matheus, Sim, Max. uma questão. Por exemplo, uma empresa do Simples que presta serviço, né, quer dizer, e paga lá o seu imposto de acordo com o faturamento dela, quer dizer, ela vai pagar o dividendo também ao transferir o resultado dessa empresa, e esse dividendo seria de quanto? Sim, Max. Essa é a pauta da próxima etapa, que o Thiago vai tocar, a tributação sobre os dividendos. Tá? E, sim, empresa do lucro presumido, lucro real, simples nacional, qualquer distribuição de lucro no mês acima de 50 mil, taxado 10%, para cada sócio. Né? Não é a empresa teve um resultado de 50 mil, transferiu 25 mil para você, 25 mil para outro sócio, vai ser taxado. Não, é os 50 mil que entra para um CPF. Tá? Esse é o mensal. Ainda tem o anual. Passou de 600 mil, vai ter a taxa também, que é a taxa dos super ricos. Né? Vai ser a próxima etapa que o Thiago vai tocar. Eu até, no início, acabei pulando essa situação. Na palestra de hoje, né, essa foi a primeira etapa da reforma tributária, o novo imposto do consumo, CBS, IBS, o imposto seletivo, ainda que vai sair as suas informações. Essa segunda etapa, o Thiago vai falar exatamente dessa nova tributação na pessoa física, né, tanto da renda quanto da distribuição de lucros, entre outros pontos. A gente vai ter um coffee break. Depois do coffee break, né, a gente vai ter a palestra da OMIE, vai falar de gestão financeira, de sistema, outros pontos da reforma tributária importantes também. E, no final, a gente vai falar toda a tributação de locação, de venda de imóvel e todo um planejamento que a gente pode fazer através de hold, segurança do seu negócio e redução tributária. Beleza?
Vou passar aqui para o Tiago iniciar a... Matheus, tem tempo para mais uma perguntinha aqui? Tem sim. Boa, Márcia. Empresa de tecnologia vai ter fator redutor? Você lembra, Tiago? Eu não lembro também, não. Então, seria 28 mais o imposto de renda mais a contribuição social. Isso. Descontar do seu crédito. Vai ser complicado. Sim, menos os créditos. Sim. Para fechar aqui. Pedro, o Tiago pediu para completar aqui que, na sua situação, lá da venda de imóvel, é 14% menos os créditos, né? A compra de material, que você recebe crédito, você vai bater desses 14%. A compra do terreno também. Então, se o crédito for alto, você diminui esses 14%, você zera ele, entendeu? Vai ter que registrar tudo, deixar tudo bem registrado dentro da contabilidade. Beleza? Minha pergunta é em relação ao CBS e o IBS. IBS. Então, ele vai começar junto com esses impostos que a gente tem. Não vai ser extinto agora, só em 2033, né? Então, ele vai começar agora, a partir das emissões de janeiro, a serem cobrados. Você falou um total de 1%, que 1 é 0,1 e 0,9, né? Isso. Esse ano vai ter a retenção de 1%, né, que é a soma de 0,9, 0,1, apenas como efeito de teste, para poder reter e devolver para a gente, certo? Só para a gente entender como é que vai funcionar, fazer as configurações fiscais, igual a nota nacional iniciou aí, dessa forma maravilhosa deles, que o sistema está perfeito, né? É uma brincadeira, mas eu tenho certeza que vocês tiveram muito trabalho, a gente também, né? Vai ser só um efeito de teste. Em 27, PIS e COFINS acaba, não existe mais. CBS entra 100%, aproximadamente 8,4%. De 2029 a 2032, aí é um grande problema para a gente, porque ISS e ICMS continua cobrando, mas diminuindo, perdendo força, inclusive substituição tributária, diferencial de alíquota, entre outros, e aí começa o IBS. Aí o IBS começa a ser cobrado aos poucos também. A gente vai ter 2 tributações diferentes nesses anos. Okay. Perfeito? Entendi.